Maria de Lourdes Barbedo Vieira Araújo Machado. Nasci em São João da Madeira no mês de fevereiro de 1946. Qual é a sua relação com a Biar? Sou neta do fundador, avô Manuel Vieira Araújo. Tinha os chapéus e camisaria, e depois ficou associada também o calçado e plásticos. Para nós, netos, era afável, era meigo e andava sempre connosco. Éramos 14 netos. Quando ele faleceu, eu devia ter 25 anos. Ficou o meu pai e um tio meu. O meu pai era Manuel Paz Vieira Araújo e o meu tio era António Vieira Araújo, se calhar, me lembro. O meu pai era o gerente, por assim dizer, dos chapéus. O outro meu tio era dos lápis e o meu avô era da camisaria. As memórias que eu tenho, nós não íamos muito à fábrica, mas quando lá íamos era para ir buscar os lápis e os lápis de cor para fazer os desenhos. Tinham mais 2 irmãos. Não, a minha mãe não, nem as minhas tias, eram só os homens. Eram os homens. O antigo, fui 7º ano, antigo. Os meus irmãos formaram-se, mas eu não, eu era mais rebelde. A minha irmã era no comércio e o meu irmão era economia. O meu irmão esteve lá também. Esteve no escritório e também na área financeira, por assim dizer. Era lá na Viarco. Depois eu casei e fui viver para o Porto. Depois aquilo não correu bem, vim para São João e foi nessa altura que eu fui para a fábrica, lá para o escritório. Fui, portanto, há 40 e que anos. O Miguel parece que tem 45 e eu fui mais 45, na fábrica. Foi pouco tempo depois de eu ter vindo do Porto, acho que não chegou a 1 ano, que o meu pai não queria que eu ficasse parada, de maneira que pôs-me na fábrica a trabalhar. Eu fazia um bocadinho de tudo. Tinha, mas não me lembro de quantos é que tinha, mas tinha alguns. Era lá, ainda tínhamos os chapéus e a camisaria e os plásticos. Depois, aos pouquinhos, aquilo foi caindo e ficámos agora... E eu, quando me reformei, o Miguel, o meu filho, ficou lá a gerir aquilo. Quantos anos ele trabalhou na Biar? 20 e poucos, foi pouco. Eu difícil não passei porque o meu pai arranjava de maneira que não houvesse problemas. De maneira que não posso dizer que tenha feito assim muito... O escritório era uma coisa e as secções eram no outro lado. Mas era no mesmo edifício. Eu não estava nessa altura ainda cá. Ainda estava no Porto. Não me metia muito em política, mas também não tive medo do 25 de Abril. Depois houve aquele movimento dos sindicalistas e isso tudo, mas a coisa foi com jeitinho, foi normalizando. Não tivemos problemas lá na fábrica com isso. E quando depois o meu avô faleceu, e depois o meu pai ainda esteve lá uns tempos, depois houve uma ruptura e um primo meu ficou com a parte do Vieira Araújo e o meu pai e outro primo meu ficou com a Viarco até hoje. O meu pai e o meu avô eram mais ou menos assim, mas depois modernizou-se assim, mas com as dificuldades todas e com
com as máquinas que ainda lá estão, do meu tempo. Aquilo está a soprar e o meu filho está a levar o barco, acho eu que está a levar o barco a Bom Porto. Não, eu que quis manter a marca, porque já havia muitos anos e era uma coisa que o meu avô passou de geração em geração e eu queria ver se o meu filho continuava com a marca, não é? Ele estava com tanta vontade que eu mesmo que lhe quisesse fazer alguma coisa não tinha coragem, porque ele estava tão entusiasmado e a minha nora também. Aquilo que o Miguel faz com os lápis, conseguiu fazer muita coisa que o meu irmão era capaz de não, e o meu primo não, mas o meu filho é teimoso e conseguiu. Era um dia normal, eu andava por lá, ia com o meu pai, ia muitas vezes ter com o meu pai à secção de chapéus, e o meu pai lá estava com as mãos no pelo, ele para verificar a qualidade. Se não lhe agradasse, era escusado. O pelo tinha que estar na medida dele. Era isso. Eu, por acaso, tenho essa coisa, porque talvez o meu pai me tivesse incentivado e sei apreciar a textura. A minha coisa, na altura, era os chapéus, não é? Mas depois os chapéus fecharam e entre a camisaria e assim, eram os lápis. Chapéus acabaram? Eu não me lembro muito bem, mas foi pouco depois do meu pai falecer. Olha, ele já faleceu há 20 e poucos. Os filhos eram gerentes das várias secções, não é? Mas o seu pai era na parte dos chapéus? E o outro meu tio era dos lápis. Não, até o meu tio falecer. Depois foi um filho dele que ficou à frente dos lápis. Dois primos. Sim. Dois primos. E o meu pai continuou com os chapéus. Depois o meu pai faleceu e passado pouco tempo os chapéus também fecharam e ficaram só os lápis. Um António José e o outro José António, porque houve a divisão entre Vieira Araújo e Biarco. A Vieira Araújo ficou com um primo meu, José António, e o outro António José ficou com os lápis. Depois, entretanto, o meu filho já lá estava também. Entretanto, esse meu primo António José também ficou doente, também faleceu, e ficou o Miguel, o meu filho. Ele era a camisaria e plásticos. Continuaram com esse meu primo lá ainda, mas depois ele fez uma fábrica nova na zona industrial e pronto. Eu tenho esperança que isto ainda vá melhor, até porque uma neta minha, a mais velha, disse, ou foi a mais pequenina que disse, pai, não vendas, que isto não ponhas aqui mais ninguém, porque isto vai ser para mim. Os momentos difíceis, o meu pai agarrava em tudo para os outros não terem que pensar. Ele resolvia as coisas. De resto, de maneira que fui bom ter lá estado, porque ele resolvia tudo.